Bom dia, queridos e amados. Vamos ler a Epístola de Paulo aos Gálatas. Vamos aqui com o capítulo 1, né? Aqui do versículo 1 ao versículo 5 é uma saudação inicial em que Paulo afirma sua autoria, que diz assim: Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos meus, companheiros, às igrejas da Galácia. Graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de Deus nosso Pai, a quem seja glória pelos séculos dos séculos. Amém. Então aqui Paulo está começando a reafirmar o seu apostolado, que ele não é apóstolo por vontade humana, mas por vontade divina. O mesmo Paulo que foi na estrada de Damasco, que teve um encontro com Jesus Cristo, ficou cego, né? Lá por 3 dias em jejum, depois foi encontrado e ali mesmo foi batizado, e ele, a partir daquele momento, se tornou um apóstolo. Então ele está falando que é aquele Paulo. E aí ele começa a falar da inconstância dos Gálatas. Ele manda carta para aquela região da Galácia, para aquelas igrejas da Galácia, que era a Antioquia da Pisídia, Icônio, Listra e Derbe, né? A Galácia não era uma igreja só, mas uma região que tinha essas 4 igrejas. E ele mandou carta para estas igrejas, não era uma igreja só, era várias igrejas, essas igrejas. Aí ele diz aqui no versículo 6: Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo vindo do céu vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema, seja louco. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebeste, seja anátema. Irmãos, a igreja era composta por gentios e judeus que estavam ali se entregando ao Senhor Jesus. E surgiam várias questões, entre elas 2. Será que para chegar ao céu era necessário voltar aos costumes judeus, né, se circuncidar, né, para que houvesse salvação? Voltar aos costumes judeus, né, a lei mosaica, para que houvesse salvação. E outra questão, que eu até anotei aqui, onde está? A fé em Jesus Cristo como Senhor e Salvador é requisito único para a salvação? A 2. É necessário obedecer a certas práticas e leis do Antigo Testamento para se obter a salvação em Cristo? Então surgiram essas questões. Aí Paulo disse que se alguém duvida disso, né? Se vá além do que já fosse pregado, seja considerado louco. Porque a fé em Jesus Cristo é a única maneira, é a coisa única e necessária para se entrar no reino de Deus. A salvação em Cristo Jesus é a única maneira, né? A crença na fé e salvação em Jesus Cristo é a única forma de ser salvo. Não é necessário voltar aos rituais antigos, né? Como a circuncisão. E judeus, né? Pessoas da religião judaica estavam se infiltrando e trazendo esses antigos costumes para a igreja. E Paulo, quando soube disso, mandou carta para que fosse lida aos Gálatas. Aí por isso que ele diz: me admiro, né, que vocês sejam tão inconstantes, Gálatas. Aí esse capítulo trata de 2 coisas. Porque tanto eles estavam duvidando
que a salvação era pela fé em Jesus Cristo, como também estavam duvidando da autoridade de Paulo a pregar e ensinar o evangelho. Aí ele vai dizer: porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante a revelação de Jesus Cristo. Porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira persegui eu a igreja de Deus e a devastava. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprove revelar seu filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios sem detença. Não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Paulo está dizendo que ele não era apóstolo pela vontade dos homens, mas de Deus. Paulo não foi chamado segundo a vontade dos homens. Paulo foi encontrado na estrada de Damasco pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Amados, isso me lembra que nós devemos ter certeza de quem nos chamou. Porque muitos hão de duvidar do seu chamado. Pessoas hão de questionar o seu chamado. Vão interpelar com você, mas quem te chamou? Quem é você para me dizer isso ou aquilo? Quem é você que está pregando isso ou aquilo? Será que Jesus te escolheu mesmo? Será que você é um escolhido do Senhor para pregar esse evangelho? Quem é você que me diz isso ou aquilo? Quem é você que profetiza? Quem é você, fulano de tal? Irmãos, e nós temos que ter certeza do nosso chamado. Nós temos que ter na ponta da língua a certeza do nosso chamado. Nós temos que ter no nosso coração a certeza de quem nos chamou, para que nós não venhamos a duvidar, nem vacilar. Para que nós venhamos a responder a quem quer que seja e o nosso coração não vacila. Veja que Paulo adverte aos Gálatas quanto à sua inconstância. Porque bastou alguns judeus, alguns judaizantes se infiltrar na igreja, eles já duvidaram. Eles já estavam deixando a dúvida entrar em seus corações. Mas Paulo disse que tinha certeza do seu próprio chamado. Aí depois ele disse que vai para Jerusalém, que vai encontrar Cefas. E depois ele vai dizer que encontrou com Tiago, irmão do Senhor. Mas o mais importante aqui, irmãos, é que eu vejo, que eu noto a certeza de Paulo a respeito do seu próprio chamado. Paulo não deixa ninguém entristecê-lo ou ele ter dúvidas a respeito daquilo que o Senhor fez na sua vida. Muitas pessoas precisam de ficar Deus provando a ele que ele o chamou, e Deus ficar provando, e Deus trazer um profeta para falar com ele de novo e de novo. Irmãos, nós não precisamos disso. Uma vez que nós fomos chamados, Deus já provou o seu chamado em nossa vida. Nós não precisamos mais que ele fique provando e provando e provando. Deus chamou e está chamado. Nós é que precisamos, irmãos, caminhar por fé. Como eu tenho aprendido sobre isso, amados. Porque é muito fácil. Eu tenho notado que é muito fácil a gente duvidar daquilo que o Senhor fez na nossa vida. Como nós somos Gálatas, nós precisamos da constância em nossas vidas. Nós precisamos ser mais constantes e menos inconstantes. Nós precisamos ser menos de ânimo dobre. Porque nós não precisamos e nós não podemos deixar que qualquer circunstância venha nos desanimar. Nós precisamos lembrar da palavra do Senhor em nossas vidas. Nós precisamos ser dominados por essa palavra e não pelas circunstâncias. Tem uma música antiga que diz: não olhe as circunstâncias, olhe o seu amor, o seu amor. Não me guio por vistas, olho para Cristo, meu Senhor.
Vamos olhar para Cristo. Vamos ser guiados pelo amor de Cristo. E quando a tempestade chegar, meus irmãos, vamos olhar para Cristo, autor e consumador da nossa fé. Porque muitas tempestades vão de vir para que a gente duvide do nosso chamado. Eu digo isso por experiência própria. Muitas e muitas serão as tempestades, irmãos, e uma pior que a outra. Doença, abandono, pessoas que nos traem, doença, morte. Mas nós não podemos de forma alguma duvidar de que nós somos escolhidos pelo Senhor. Pastores, peguem suas armaduras de volta. Missionários, peguem suas armaduras de volta. Mestres, peguem suas armaduras de volta. Evangelistas, peguem suas armaduras de volta. Peguem suas armaduras de volta, todos nós, todos vós. E vamos para a guerra, porque Jesus está às portas. E nós não podemos nos apresentar de mãos vazias diante do Senhor, que nos outorgou os talentos para que a gente multiplique. Eu sou Francileide e essa palavra eu deixo aqui para a nossa meditação. Tenha um dia glorioso na presença do Senhor. Amém.